Está no ar mais uma rádio da redação. O assunto hoje é Champions League. Vamos falar aí da primeira parte dos confrontos da Champions League que acontece nesta semana, dias 18 e 19 de fevereiro. E para falar de Champions League, estou ao lado hoje de Vitor Mesquita, ilustre torcedor do Arsenal, Fernando Pilat, ilustre torcedor de vários times fracassados na Europa, Marco Miranda, que também é modinha, torce para todos os times europeus, e eu, sim, torcedor do Barcelona Futebol Clube Barcelona, se preferir, Vitor. Então hoje estou aqui para defender a equipe catalã. O Barcelona enfrentará o Manchester City nessa perna, um dos principais jogos da fase de oitavas de final. Teremos também Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain, Milan e Atlético de Madrid, e Arsenal e Bayern de Munique. Então, eu vou começar pelo menos polêmico aqui pra gente acelerar e deixar o mais difícil pro final. Marco Miranda, vamos falar aqui de Paris Saint-Germain e Bayer Leverkusen. O Paris Saint-Germain, que ano passado foi até as quartas de final, se reforçou, trouxe o Cavani, passa fácil do Leverkusen? Sem dúvida. O PSG tem talvez um dos 3 melhores ataques aí da Europa. Cavani e Ibra, 2 monstros. Não vai ter nenhuma dificuldade para passar do Leverkusen. Alguém mais aí discorda? Vitor? Não, passa. Vitor, que é torcedor ilustre do Bayer Leverkusen também. Não sou não. Mas o PSG passa, assim, em conjunto, o time tá jogando futebol melhor. O Leverkusen, apesar que ele tá na segunda colocação do campeonato alemão, né? Que muitos acham que é um campeonato fraco, como o Fernando Pirat, mas não é não. Fala isso, né? É um campeonato difícil, Verdade. Acho que é o segundo mais difícil da Europa, eles estão em segundo. Então assim, passa, acho que não é um jogo tão tranquilo, mas provavelmente vai dar o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain passa fácil, né? O Bayern Leverkusen é o segundo colocado, deve estar uns 30 pontos atrás do Bayern de Munique. Por aí mesmo, né? É tipo a briga do brasileiro do ano passado. Uma briga pela vice-liderança. Enquanto isso, o Paris Saint-Germain tem um time que pode brigar com os grandes da Europa, né? Chegar, dependendo dos cruzamentos que ele pega na sequência, acredito até em uma semifinal, quem sabe um final esse ano para a equipe do Paris Saint-Germain. É verdade, o Paris Saint-Germain, eu acho que além de passar fácil, chega forte aí para brigar, talvez para chegar em semifinal, dependendo de cruzamento até na final, mas isso a gente fala outro dia. Agora, o confronto aqui é Milan e Atlético de Madrid. Esse é um confronto polêmico porque de um lado está um time que realmente é bom, que está brigando por título espanhol, que é muito difícil quando se tem Barcelona e Real Madrid na disputa, e do outro um time que há muito tempo já não joga nada, jogadores velhos, uma equipe que não inspira confiança, trocou de técnico recentemente, que é o Milan, agora comandado pelo Seedorf. Fernando, a camisa do Milan ou a força do time do Atlético de Madrid? Engraçado, né? Como você citou, as informações são essas, mas se for pensar hoje, o grande time é o Atlético de Madrid, que está brigando com Barcelona e Real no Campeonato Espanhol, e o time medíocre é o Milan, né? Em outros tempos seria o contrário, o Milan agradeceria a Deus por pegar o Atlético de Madrid na próxima fase. Por outro lado, eu acredito que para o Milan foi bom, se classificando em segundo e pegando um primeiro colocado que não tem tanta camisa, né, como você falou, eu acredito que o Milan tem chance de conseguir equilibrar esse confronto pelo peso da sua camisa e quem sabe beliscar essa vaga. Não, uma coisa importante, a chance do Milan na verdade está no primeiro jogo, né? O Milan faz o primeiro jogo no San Siro. Se a torcida abraçar o time, né? Um torneio de mata-mata, quem sabe abre um 2-0 no jogo de ida, é a chance do Milan. E pode acontecer, né? Pode acontecer. Não é nenhum absurdo falar. Exatamente, como o Atlético de Madrid faz tempo que não disputa um mata-mata da Champions League, né? Então pode sofrer um pouco essa pressão aí. Saber administrar. O time do Atlético é mais jeitozinho, tem um senhor zagueiro que é o Miranda. Você é fã número 1 do Miranda. Sou mesmo. Um injustiçado na seleção. Não tenha dúvida, Marco. E também um atacante de estado de graça, né? Que é o Diego Costa. Eu nunca imaginei que um jogador desse ia ser disputado por 2 seleções, né, top, né? Brasil e vocês estão esquecendo dele. Diego, maestro da Vila, que voltou para o Atlético de Madrid. Agora vai. E eu só não digo que o Milan vai passar por conta da camisa, porque de um lado está Robinho e do outro está Diego. Apesar que o Robinho provavelmente não joga o primeiro jogo, né, Marcos? Mas uma coisa a gente tem que ver aí, o Milan não ganha nada desde o italiano de 2010. Então, e aí já são 3, quase 4 anos aí de sofrimento para a torcida rossoneira.
E nesse ano ainda é sofrível a campanha. O Seedorf entrou aí, parece meio perdido. Acho que comandar o time do Botafogo de campo é uma coisa, comandar o Sub-15 do Botafogo é outra. E ele tá fazendo um trabalhinho meio feio. O Balotelli saiu chorando no último jogo. Ninguém sabe por que ainda. É uma decepção. Eu sou muito fã do Balotelli porque ele é um louco. Eu gosto dos loucos no futebol, né? Também aqueles caras tudo certinho, atleta de Cristo, nada contra religião de ninguém. Não, a gente já perdeu pro japonês, agora tá perdendo público religioso também. Exatamente. Mas eu gosto dessa questão da polêmica, mas eu descobri, parece que ele chorou porque ele queria fazer uma homenagem ao filho dele, né? Que ele descobriu que tem um filho de 1 ano lá na região de Nápoles, e aí ele acabou sendo substituído. Menina. Exatamente, acabou sendo substituído e chorou por não ter feito o gol em homenagem. Ah, que bonitinho. É, uma gracinha de moço. Só pra te cortar de novo, Marco, mas eu e o Fernando estivemos no Vocês Rio de têm filho Janeiro. em Nápoles? Não temos, mas conhecemos a ex-namorada do Balotelli no Rio de Janeiro. E olha que beleza, hein? Que maravilha. Deixa a Carol ouvir isso. Não, Carol sabe. Bom, só pra finalizar aqui, eu acho que o Atlético tem um grande time, tá em estado de graça, e eu não vejo o Milan colocando força aí pra derrubar o Atlético. Vitor, quem que passa nessa daí? Eu acho que o Atlético passa, eu torço pelo menos, porque acho que o Atlético merece. Fernando? Milan. Eu vou de Atlético agora por causa do Diego, só isso. Se não, como o Robinho não joga o primeiro jogo, né? Thiago Passarelli, que adora o Robinho, mandou um tweet aqui, ele já tá começando a twittar. Falou que hoje que o Milan passa porque o Robinho vai jogar. Terceiro jogo, Arsenal e Bayern de Munique. Jogo difícil porque o Bayern de Munique, apesar de atual campeão europeu, timaço, uma maravilha, vocês têm que lembrar que o Arsenal, que tudo bem, né, costuma levar umas goleadas por aí, tomou um couro do Liverpool esses dias, mas é um time que anda complicando muito os adversários, mesmo sendo eliminado recorrentemente nas oitavas de final da Champions League, sempre complica os adversários, inclusive o Bayern de Munique, que foi o time que eliminou o Arsenal na última temporada e que perdeu, o Bayern venceu o primeiro jogo em Londres, e depois perdeu em Munique, só venceu pelo número de gols feitos fora de casa. Então, eu vou começar pelo torcedor do Arsenal aqui na mesa, que é o Vitor. Exatamente, o Arsenal, de uns anos pra cá, ele não vem dando muita sorte no sorteio, né? Sorteio realmente prejudica muito o Arsenal. Eu até levantei, o Arsenal foi eliminado nos 3 últimos anos, não nas oitavas de final. E há 4 anos atrás ele foi eliminado pelo Barcelona nas quartas, né? Então sempre quando tem a questão do sorteio, ele pega um time aí que prejudica a campanha dele. É uma pena porque esse time do Arsenal hoje, é difícil falar um dos melhores Arsenals dos últimos tempos, mas... Difícil, hein? Desde Henry, talvez, né? Ele realmente dessa vez está brigando pelo título inglês, né? Antes ele só vinha realmente fazendo campanhas para ir para a Champions League. Tá com uma equipe, digamos assim, um pouco mais fortalecida, alguns jogadores que eram promessas estão começando a trazer resultados. Então realmente eu acho que o Bayern vai passar, independente de tudo, porque o Bayern é o melhor time do mundo, disparado, os números do campeonato alemão falam isso e tudo mais. Ou seja, o Arsenal deu azar, eu acho que o Arsenal tinha time para chegar talvez a uma semifinal, mas já, ao meu ver, já vai pegar o campeão da Champions desse ano nas oitavas. Bom, óbvio, acho que o Bayern de Munique é o time mais forte aí desse confronto, ele deve passar. Mas aí tem 2 poréns. O primeiro é que o Arsenal realmente faz uma grande campanha no inglês. Ele tem sim o melhor, acho que é o melhor Arsenal desde a época do Henry. Mas o que eu sinto falta nesse Arsenal é um jogador de decisão. Não tem ninguém ali que você fala mesmo na hora do aperto da bola pra ele que ele resolve. Nem o Ozil? Eu não vejo o Ozil, eu acho craque. Mas eu não vejo ele como esse cara que ele decide jogos. Precisava de um Van Persie para completar o Ozil, e hoje o Van Persie está no United. E o que eu acho que assim, o Arsenal ele tem um grande time, porém não é um grande elenco. E a contusão do Walcott, ele estava jogando demais. Eu não lembro de ter visto uma temporada tão boa do Walcott. E essa temporada ele estava destruindo, ele estava acertando chute, cara, isso é impressionante. O Walcott não acertava chute. Acertava a bola. Ele parecia o Ademilson chutando. Só de acertar a bola. E hoje ele tava fazendo gols. O cara tava fazendo 2, 3 gols por jogo. E aí veio foi um grande golpe para um elenco que não é tão forte. E eu acho que essa marca a grande diferença dos 2 times. Então, por exemplo, o Bayern não vai ter o Ribéry, que é o melhor jogador do time, provavelmente no primeiro jogo, né, Ricardo? Acho que não dá a volta, talvez ele volte. Talvez ele jogue o segundo. E aí, perdeu o Ribéry, quem que entra? O Götze, que é talvez a maior revelação do futebol alemão dos últimos 10 anos, sei lá.
E no Arsenal perdeu o Alcott e entra quem? Não sei também. Vamos ver quem que o Wenger vai pôr no Vamos ver dia. no PlayStation depois. No jogo né, contra o Liverpool jogou o Chamberlain e ele não fez absolutamente nada, não marcou, não atacou, não Abriu viu o a olho cor e da já tava bola. 4. Então assim, infelizmente o Bayern tem um elenco assim muito bom. Acho até melhor que o do Barcelona, que a gente vai falar logo mais. Certo, Fernando? O grande problema do Arsenal é que tem sim um ótimo time e está brigando pelo título, né, no campeonato inglês, mas são os grandes jogos, né, um pouco pela falta do jogador decisivo, como o Marco falou, mas assim, nos grandes jogos, tanto no campeonato inglês quanto nas Champions Leagues passadas, como o Vitor lembrou, o Arsenal acaba perdendo. Então pegou um grande time e o Arsenal não consegue ultrapassar essa barreira e acho que novamente o Bayern vai parar o Arsenal. Então acho que todos aqui apostam no Bayern, é isso? Bayern. Vai, infelizmente. Eu também aposto, mas acho que de novo o Arsenal vai complicar e vai no final morrer na praia, que é o que time pequeno faz, viu, Vitor? Opa, Time depois a gente pequeno, resolve isso lá fora, tudo bem. Nunca conquistou a Champions League. Vamos fechar então com mais polêmico aqui. Inclusive, já recebi uma participação aqui do nosso querido Thiago, que também quer comentar sobre a Champions League. Ele mandou um tweet aqui, eu vou publicar daqui a pouco aqui em áudio para vocês. Manchester City e Barcelona. Um time que é reconhecidamente um dos melhores do mundo, mas que não está na mesma fase de anos anteriores. E o Manchester City que finalmente conseguiu chegar numa fase de mata-mata da Champions League. Está jogando muito bem na Premier League e tem grandes jogadores em ótima fase. Fernando, não sei por que eu vou começar por você, porque você vai falar mal do Barcelona, mas diz aí, o que você está esperando desse jogo? Não vou falar mal do Barcelona. Vai falar bobagem, provavelmente. O Barcelona tem um grande time, vem mantendo a base e adicionou qualidade trazendo o Neymar. Né? O Barcelona, para passar desse confronto, precisa muito desse entrosamento do Neymar, da qualidade do Neymar e do poder de decisão do Messi, né? Que é sim o grande jogador e se ele estiver inspirado é difícil parar a equipe do Barça. Mas, pelo outro lado, eu acredito muito no trabalho do Manuel Pellegrini, que já conseguiu levar times como Málaga e Villarreal muito longe nas Champions. Se eu não me engano, os dois foram para a semifinal. Vila Real foi para semi com E o Málaga, O Málaga ano passado quase foi para a final. Perdeu. Não, Foi nas quase para a quartas, semifinal. Quase foi para a semi, eliminando o Borussia, que chegou à final, né, na sequência. Então ele deu outro padrão a esse time do Manchester City, que era o patinho feio, que só fazia bons jogos internamente, né, e venceu o próprio Bayern de Munique em casa na última rodada da fase de grupos. Então acredito que o Manchester City chega forte e, na minha opinião, passa do Barcelona. É a zebra da rodada. Com certeza esse vai ser o jogo, assim, com maior expectativa de ser um jogaço, eu diria. Porque o City, o Pellegrini, ele conseguiu fazer um time bem interessante. Aquela clássica linha, 2 linhas de 4, com 2 atacantes na frente, mas é um time muito rápido, né? Bem estilo inglês, campeonato inglês, então todo mundo atrás da linha de bola, quando pega, sai correndo. E o Barcelona é o oposto, né? O time que valoriza a posse de bola. Ele vai tentar amarrar o jogo com aquele tic-tac chato do cacete também, que eu não gosto. Mas eu acho que então são 2 estilos, os times são muito diferentes entre si. E isso provavelmente vai proporcionar um jogo bem legal de se ver. E aí fica essa dúvida, né? Qual o jogo que vai se sobressair? Se é o jogo da cadência, do toque de bola envolvente ou o jogo da velocidade, né? Marco. Eu acho que é interessante falar isso, mas o Messi não vive os momentos mágicos que ele viveu há 1 ou 2 temporadas atrás. Mesmo metendo gol todo jogo. Cara, desculpa, mas ele tava machucado, meter gol no espanhol, cara, é muito fácil. Você quer que ele meta gol no Campeonato Paulista? Ele joga no espanhol. Não é, Campeonato espanhol é fácil, ele joga sabe espanhol, disso. viu, Marcos? Como é? O Granada, o Sport Recife é melhor que o Granada, calma aí. Mas falando a verdade. Não, nesse caso pode ser. Eu acho que o campeonato inglês é um outro nível de campeonato, ele tá acima somente do alemão. Beleza. E o City ele é um time que eu acho que ele é um time completo. Então, a gente tem um meio campo muito forte no City. Tem Silva, aí ele fica invertendo o Navas e o Nazi. E você tem Fernandinho e Yaya. O Yaya é um monstro. E os dois jogando muito. Os dois jogando muito. O Fernandinho tem jogado muito. Eu daria uma chance pro Fernandinho. E o ataque, eu não tenho o que falar. O Agüero é um jogador muito decisivo.
O Dzeko, queira ou não, é um cara que entra ali e faz gols importantes. E o Negredo também tá numa fase eliminada. Copa, né? Então ele deve ser o atacante titular da seleção. Então acho que é muito completo esse time do City. E o City tem jogadores em melhor fase do que hoje o Barcelona tem. Então eu acredito que o City passe pela força do conjunto, pela força desse meio campo. E uma coisa interessante, o Barcelona sempre se complicou com o time que povoa o meio campo. E o City faz isso. É um meio campo forte que joga rápido, marca forte e joga rápido. Ok, Marco. Já falaram muita bobagem hoje. Então eu vou passar o gabarito para vocês desse duelo. O Barcelona tem muito mais camisa, muito mais time, tem Messi, tem Neymar que vai voltar. Então o Manchester City, que mal joga a Champions League, nas últimas participações não passou nem da primeira fase, vai sentir o peso da camisa do adversário e perde em Manchester e em Barcelona, tenho dito. Então, pelo que eu vi, eu e o Vitor aqui apostamos no Barcelona e Fernando e Marco apostam no Manchester City. Mas tem mais um aqui que aposta no Barcelona, que é o Thiago. O Thiago Passarelli me mandou um tweet aqui dizendo que Neymar joga, faz o gol da vitória em Manchester e também mete gol no Camp Nou. Thiago é fã número 1 do Neymar, como vocês podem ver. Então é isso, ficamos por aqui. Continue ligado no Redação do Esporte, que essa semana traremos a repercussão completa desta primeira perna de jogos da UEFA Champions League nas oitavas de final. Um abraço!